Olá, inscritos do canal do FV Podcast. Nós estamos aqui hoje para falar sobre medicina integrativa, que é uma área super legal e realmente ela traz novidades, né, para a área onde as mulheres têm uma forma de conduzir o seu tratamento de uma forma diferenciada, sem usar muitos remédios, né, e nem, como que eu vou dizer... Eu não posso falar ainda quem é a pessoa, vou anunciar daqui a pouco, porque é surpresa. É uma médica estudiosa de Campos, que realmente ela se interessou pelo assunto, né? E vem estudando há mais de 2 anos e vem trazer novidades pra gente no nosso canal da FV Podcast. Então eu vou passar a palavra para a nossa colega Janaína, onde vai falar um pouquinho para vocês, nossos patrocinadores, né? E em breve eu falarei para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Olá, boa tarde, obrigada por ter aceito, né, o nosso convite, por estar aqui participando. Eu acho que vai ser muito bom para a gente, para todo mundo dividir o seu conhecimento. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, o Cicobi Fluminense, a Terceiro Setor Contabilidade, Unitar Comunicação Digital e a Porto Seguro. E agora nós vamos realmente conhecer quem é a doutora que vai hoje falar pra gente sobre medicina integrativa. É a nossa doutora Marta Barbosa, né? Especialista. Não é nem especialista que a gente fala, né? Que ela fosse Fabiana, isso não é especialidade, não fala especialidade. Mas pra mim ela é uma especialista porque ela tem propriedade em falar sobre medicina integrativa. E eu queria começar perguntando a ela o que é medicina integrativa, porque na verdade a gente ouve falar, a gente não sabe onde se aplica, como se aplica, né? E como melhor utilizá-la na vida da gente no dia a dia. Então fala um pouquinho pra gente aí, doutora Marta, fala também qual a sua proposta para 2025, o que você pretende ajudar as mulheres na saúde, né? Qual é a sua intenção com essa... que eu falo especialidade, mas já falou para mim que não é especialidade, medicina integrativa. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Para a gente estar falando um pouquinho dessa área que eu gosto tanto. Realmente, a medicina integrativa ela não é considerada uma especialidade, ela é uma visão, né? Uma prática dentro da medicina. Você me chamou a atenção, Fabiana, não fala. Porque, assim, fora do Brasil, né, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, a medicina integrativa já é praticada há muito tempo. No Brasil, uma coisa nós estamos sempre atrasados, doutora Marta. Exatamente, relativamente nova. Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, faculdades como Harvard e Yale têm na grade curricular, Faculdade de Medicina, né, o componente de medicina integrativa. Então, que você estuda tão quanto, né? Você já falou que já fez não sei quantas pós-graduação, né? Porque antes da gente fazer o podcast, a gente conversa, a gente procura saber, a gente quer sempre trazer inovações, coisas diferentes, coisas que vão acrescentar para que vocês nos ouçam, que realmente faça diferença na vida de todos nós, né? Que faça realmente diferença no que vai acrescentar, né? A medicina integrativa, a gente costuma falar assim, depois que você vê, não tem como desver. E é por isso que acaba um curso levando ao outro. E realmente, desde que eu comecei, eu já estou na 3ª pós-graduação relacionada ao assunto e já estou com uma programação de fazer mais uma para 2025. Então, realmente é uma área que vem trazer um diferencial no sentido, em relação à medicina tradicional, porque ela busca a raiz dos problemas, das doenças, né? Para você tratar de modo que você vá curar e não somente remediar os sintomas. E tem uma visão muito preventiva, a gente busca mais prevenir, né, que a doença aconteça do que só tratar. Então ela não dá o remédio para aquela dor, ela trata primeiro o todo para não chegar na dor. Né? Exatamente. De modo geral, o nosso organismo, o nosso corpo, ele sabe muito bem o que tem que fazer. Então, por exemplo, quando você tem um machucado, uma inflamação, é porque naquele momento ele está precisando daquilo ali para corrigir alguma situação. E na visão tradicional da medicina, muitas vezes a gente acaba atrapalhando isso. Por exemplo, tomando um anti-inflamatório. Então acaba mascarando um pouco a situação e você acaba não curando aquela situação.
E dentro da visão da medicina integrativa, a gente tem meios, né, várias possibilidades da gente, de acordo com o caso, você ajudar o organismo sem atrapalhar. Que o corpo está precisando de vamos supor, por onde você começa a analisar que eu estou, por exemplo, estou com diabetes e preciso melhorar N coisas. Por onde começa através da medicina integrativa? Então, uma das coisas que a gente leva muito em consideração são as queixas do paciente, né? E isso é uma coisa muito, além de tudo, uma coisa que é muito interessante da medicina integrativa, que ela é muito individualizada. Não é aquela receita de bolo igual para todo mundo. Então, tem que estudar. Então, isso significa que quando o paciente vai até você vai fazer um diagnóstico, vai estudar ele. Cada caso. Não é tipo assim, tô com dor aqui, vou passar o remédio específico para essa dor e acabou. Essa não dor existe é igual isso para todo mundo, não. E aí você vai estudar o paciente. Uma das bases da avaliação é justamente a gente fazer exames de sangue, né, específicos, mais abrangentes, buscando avaliar marcadores inflamatórios, os hormônios, que são extremamente importantes, né, na nossa saúde, e outros elementos, como, por exemplo, vitaminas, que são muito importantes. E ela tenta, então, melhorar o todo, né? Tipo exatamente. Assim. A gente costuma falar muito em terreno biológico, né, que é justamente o que a gente procura melhorar para que o seu organismo tenha condições dele mesmo resolver, muitas vezes, uma doença que está começando a se instalar. Né? E a gente cuida muito também da questão das doenças crônicas, né? Que essas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, né? As artroses, a gente tem meios também de tratar de modo que a pessoa se reabilite. Tá vendo, gente? Eu não sabia, né, que a medicina integrativa ela tem essa riqueza de tratar justamente diabetes não tem cura, né? Pressão não tem cura. Ou o cara realmente se trata, né, de uma forma geral, ou ele vai morrer daquilo mesmo. Uma hora ele vai passar mal, o organismo não vai ficar saturado e ele realmente vai ter um treco lá, né, e não vai aguentar e realmente vai partir, né? E através das possibilidades, das opções que a gente tem dentro da medicina integrativa, a gente tem uma melhora da qualidade de vida desse paciente. Não que a gente abandone a medicina tradicional, não é isso, é uma complementação. Mas é uma coisa bem interessante, né? Sim. Tipo assim, quando a gente fala medicina integrativa, a gente vê que, como você falou, você analisa através do sangue, da corrente sanguínea, que a gente se alimenta do sangue. Exato. Né? Se o sangue, é como se o sangue não estiver bom, não estiver bem tratado, a gente tá se auto mesmo fazendo mal. Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal, muito importante isso, né? É uma forma de tratamento muito moderna, né? Que tipo assim, eu, por exemplo, não sabia que ela existia. A base da medicina integrativa é a suplementação de vitaminas e minerais e também a hormonologia, que é a parte que trata a questão dos hormônios. Por que isso? Porque ela deve criar imunidade, né, doutora Marta? Exatamente. Para que o corpo reaja a qualquer bactéria, qualquer coisa ruim não cuida que só venha da atacar o doença, ser né? humano. Ela cuida do corpo inteiro. O objetivo maior é não deixar que a doença aconteça. Né? Que ela não se instale. E aí a gente sabe que, por exemplo, vitaminas, a gente geralmente vai pegar, a fonte são os alimentos. Mas os nossos alimentos hoje são pobres, muitas vezes, não são suficientes. Ou são contaminados também, Exatamente, né? Que é uma outra forma de fazer a gente adoecer. A contaminação que tem nas águas, nos alimentos mesmo. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar. A vitamina D, por exemplo, que é considerada uma vitamina, mas na verdade é um hormônio muito importante, ela vai atuar na nossa imunidade adquirida e na inata, que é aquela que a gente nasce. E se a gente tem baixas doses de vitamina D no nosso organismo, a gente vai ter comprometimento de várias funções. Então, o objetivo sempre é esse, suplementar. Em relação aos hormônios, por exemplo, nós envelhecemos porque os hormônios caem, não é o contrário. Então, quando você suplementa, quando há necessidade, né, de modo individualizado, você consegue que essa pessoa tenha uma longevidade saudável. Ela vai envelhecer, né, cronologicamente, mas de uma forma saudável. Porque você está repondo aquilo que, né, com o tempo você perdeu. Naturalmente você vai perder. Por que a longo prazo, né, a gente perde isso? Por que a longo prazo? Isso é uma curiosidade minha, eu acho que dos ouvintes também, que eu acho super interessante isso. Por que quando a gente está jovem, a gente está com tudo em cima? Quando você vai ficando mais velho, você vai tendo essa perda. Porque a gente vai diminuindo as nossas células, a gente vai diminuindo então a produção dos hormônios, né? E por que a gente perde essas células? Porque é o caminho natural do envelhecimento.
Só que aí a gente... Elas vão ficando velhas, sem forças? Vão perdendo. É como uma árvore, por exemplo, que vai perdendo ao longo dos anos. E você vai lá através do hormônio, das vitaminas e dá uma injeção de ânimo. Você seria suplementa aquilo que você não está conseguindo mais, nem, ou seja, por sua alimentação, não está conseguindo mais produzir. E isso é possível através da medicina integrativa. Sim, exatamente. O corpo já não reage mais, a gente tem que suplementar, né? Eu vivo suplementando vitamina D, B12. Isso. E é mais rápido. É mais rápido dessa forma do que através da alimentação. Sim. Com certeza. Com certeza. E aí tem várias formas. Você pode fazer via oral, pode fazer injetável. Né? Vai depender de cada caso de pacientes. Alguns vão ter melhor resultado com injetável, outros com via oral já vai resolver. E aí os hormônios vai depender, tem várias outras formas também, né? Passando na pele, né? Tópico, injetável, tomando. Hoje tem também os... E manipulados? O pessoal chama os chips, Existe né? manipulados? Geralmente são manipulados. A grande maioria dos suplementos a gente faz manipulado. Porque vai usa como? Como é individualizado, você vai fazer de acordo, né, com aquele paciente precisa. Então, geralmente são formulações, né, individualizadas e o paciente leva para fazer no formato de manipulação. Isso é bacana. E basicamente, qual é a diferença da medicina clássica para a medicina integrativa? O básico. Então, a medicina clássica ela é mais uma medicina de remediar, né, os sintomas. Vai tratar algumas doenças, mas na maioria das vezes vai só remediar os sintomas. E a medicina integrativa, além de buscar prevenção para que a doença não se instale, ela vai procurar curar, ver a raiz do problema, né, para curar. Tanto que, na maioria das vezes, a gente usa como símbolo da medicina integrativa uma árvore. Porque a raiz é onde está, né? É a base. É a base. O que está acontecendo naquele terreno ali, tem que construir a base. Né? E a partir dali você vê, né, por exemplo, uma doença crônica, uma inflamação crônica levando um diabetes, uma artrose, que vai estar na superfície. Mas a raiz ali é a inflamação crônica. Então você vai buscar tratar isso aí, para você então melhorar a doença que se manifestou. Então busca tratar, né, a raiz do problema, com o objetivo de curar. De cuidar. Não só remediar. Eu tenho muito orgulho de falar que eu já tive muitos pacientes que tomavam remédio controlado e com a suplementação eles pararam de tomar. Pessoas tomavam remédios controlados, de tarja preta, né, que se chama, por 10, 14 anos. E como na primeira já consulta de retorno, agora eu consegui parar de tomar. Que antes de eu sair, que eu vou sair, o Bruno Duarte vai assumir, que eu tenho uma curiosidade e eu quero falar para os meus ouvintes. Através da medicina integrativa, é possível melhorar a questão, tratar a obesidade? Sim, com certeza. Na medicina integrativa, a gente tem 3 pilares assim, principais. Né? Um deles é o gerenciamento do estresse. Né? O outro, que a gente também fala, é a questão de atividade física. O terceiro seria alimentação. Gente, olha só, é incrível. Vocês têm que ouvir isso, isso é muito importante. E o outro também, que é muito importante, é a questão do sono. As pessoas dormem muito mal. E isso é péssimo para a saúde. É por isso que você tem essa pele bonita, assim. Porque eu vou te falar, nunca fiz nenhum botox. Olha, caramba! Beleza, hein? Tratamento estético assim, não uso nem protetor solar. Olha que bom! Só quando vou à praia, lógico, uma exposição muito longa, mas no meu dia a dia eu não uso. Ouviu, né, gente? Era um exemplo. Então, assim. É o cartão de visita, é o cartão de visita. Desde que eu comecei a fazer medicina integrativa, realmente. Porque hoje a gente teve. Porque eu fui uma paciente da medicina integrativa. É muito, muito assim, geralmente o médico. Então você mesmo foi exemplo, você mesmo utilizou para que você se tornasse essa pessoa e melhor ainda, né? Porque aí você passou por essa experiência. Eu adoeci, né? Precisei fazer uma cirurgia e, na verdade, eu conheci mais ainda a medicina integrativa através da doença do meu pai, que ele teve chikungunya, ficou com muitas sequelas, e aí eu levei ele para fazer tratamento de acupuntura com um colega e ele me apresentou um outro tipo de tratamento dentro da medicina integrativa que deixou meu pai muito bem e a partir dali me despertou. E ele é idoso. Meu pai hoje tem 80 anos. Ele é diabetes, cardiopático, fez cirurgia cardíaca, mas super saudável, assim, né, dentro das possibilidades, uma pessoa independente, enfim. Então é isso que a gente busca, né? Uma idade saudável, né? Você ter autonomia, né?
Porque você, né, pode ter um idoso acamado, mas pode ter um idoso ativo, que faz atividade, não vai fazer musculação, ele gosta muito de ir pra roça, tal, vai sozinho, enfim. Com 80 anos. Então ele dirige, né, enfim, então ele tem a autonomia dele, né? Isso é muito bom. E aí, assim, a partir da doença dele eu busquei, e aí, quando nesse meio tempo também eu fiquei doente, eu busquei também alternativas da medicina integrativa, e na pandemia foi ali mesmo que foi o boom, né, que eu realmente vi que era o caminho pra gente ter eu lembro que você, né, quando a gente bateu o nosso primeiro bate-papo, você falou sobre os efeitos da vacina. Né? E como que você teria que, para tirar ela do organismo, quem tomou, quanto foi difícil desintoxicar os pacientes relacionado a isso, né? E aí a gente vê que é possível, né, ter melhoria através do tratamento de uma forma mais natural, né? Com cuidar mais da saúde a longo prazo, né? Porque as pessoas geralmente só querem ir ao médico ou dentista quando está com dor. E aí é que está o problema. A gente não tem que pensar dessa forma. Eu acho que primeiro a gente tem que mudar a gente por dentro, né? Para depois a gente partir. E a cabeça é essencial. É um diferencial, inclusive, na medicina integrativa. O protagonista é o paciente, não é o médico. Na medicina tradicional, o médico é muito detentor daquele poder de melhorar a dor. Porque se você não melhorar, você não é bom profissional. Exato. Mas é por aí, né? Na medicina integrativa depende muito do paciente fazer o que a gente pede. A gente é meio como um GPS, que vai orientar. Mas se o paciente não fizer parte dele, nada feito. Vamos lá, Bruno. Faz aí a sua... Boa tarde, Janaína. Boa tarde, doutora Marta. Então, uma pergunta. Como adoecemos? Então, existem muitas formas, né? A gente até falou um pouco antes aí, a questão da intoxicação, está em todo lugar. Então você vê nos alimentos, na água que a gente bebe, a própria energia eletromagnética é uma forma, né, da gente estar também adoecendo. Então, de modo geral, essa questão hoje uma coisa que a gente vê muito, intoxicação por metais, que a gente chama de metais pesados, a gente chama de metais tóxicos, como alumínio, mercúrio, está na água, está nos alimentos. Então, tudo isso traz muitas doenças para o nosso organismo. O alumínio, por exemplo, se ele está em excesso no nosso organismo, você vai ter deposição dele no seu cérebro, nos rins, nos ossos, e isso vai te trazer doenças com o passar do tempo. E com a questão da pandemia, houve um aumento considerável, né, nas pessoas, por exemplo, com alumínio no sangue. O ideal que a gente considera desses metais sempre está assim, 0, alguma coisa. Mas a gente, o alumínio considera 2, 3, assim, no máximo. A gente tem visto pessoas com 9, com 6, outros pacientes com 19. Doutora Marta, antes de eu sair, eu quero fazer outra pergunta, porque eu sou, você sabe, né? Sou curiosa. Eu queria saber o seguinte, você, esse ano de 2025, eu estou sabendo que está vindo novidades aí, uma clínica, né? Uma forma nova de condução, né? E esse projeto novo, você acha que a gente vai lançar ele quando? Quando que você acha o objetivo é ainda no primeiro semestre de 2025, né? Porque demanda obras, essas coisas, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí tem muito a ver com a pós-graduação que eu estou fazendo atualmente, que é de medicina regenerativa, que já é um passo à frente da medicina integrativa. Então você ainda está indo além da integrativa. A medicina, o slogan que a gente usa na medicina regenerativa é você fazer um aniversário negativo. Você vai ir rejuvenescendo, na verdade. E eu acho que em Campos não tem ninguém com essa área assim. Na verdade, essa pós-graduação que eu estou fazendo é a primeira turma no Brasil que está se formando, né? Que vai se formar, vai ser essa turma que eu estou. E quem tiver dúvida, pode, já que a gente está debatendo esse assunto aqui no nosso podcast, quem tiver dúvida, quando a gente fizer a postagem e tudo, a gente pode enviar essas perguntas para você, ou de repente, a pessoa, como eu vou marcar você, a pessoa, né, a gente pode abrir uma caixinha de perguntas, e a pessoa, né, que eu acho interessante, né, porque pode surgir, eu por exemplo, não sabia que a medicina integrativa servia para cuidar da obesidade, né, eu para mim achava que cuidava de diabetes, aí você já falou da pressão, então assim, tem uma profundidade muito grande, né, pelo que eu estou vendo. De modo geral, essas doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, né, que parecem as piores doenças. A gente tem um olhar diferenciado e buscando melhorar a qualidade de vida do paciente. Não é como uma gripe. Ela não é como uma gripe. Não. E é nesse ponto que a medicina integrativa veio ajudar muito a medicina tradicional.
entendeu? Porque dá mais qualidade de vida do paciente, não é só aquele paciente que está só tomando remédio, sem sentido de remédio. Porque você vai se entupindo, se intoxicando cada vez mais, e vai melhorar temporariamente, mas ele não vai melhorar a longo prazo, a longevidade, né? Porque o que a gente necessita para a gente ter uma vida melhor, envelhecer melhor, para tudo, né? E com a suplementação, muitas vezes ele vai tirando alguns medicamentos. Acontece muito isso, muito. Hipertenso, acontece, vai diminuindo, entendeu? Vai melhorando a qualidade à medida que ele vai suplementando. Já tem um paciente para te indicar. Aquilo que é deficiente. Porque a gente vê na medicina integrativa, assim, que na maioria das vezes as doenças alteração no funcionamento da mitocôndria, que é uma organela que a gente tem, que é onde produz a nossa energia. Todos os nossos órgãos têm a mitocôndria. Então, o Dr. Laí, né, que foi um dos meus professores, uma das pós que eu fiz, foi dele, Dr. Laí Ribeiro, ele fala: as doenças são uma questão de alteração da mitocôndria, disfunção mitocondrial. E o que eu vejo, né, quando você e é isso fala que a gente trata. Da medicina integrativa, eu vejo uma paixão aí, escondida, uma paixão que está explodindo, doida para aflorar, né? E que eu vejo assim, que você tem uma satisfação imensa e um prazer imenso, né? De ajudar, de contribuir, de enxergar isso dessa forma, né? E eu acho que tudo que a gente faz com amor, com carinho, a gente se predispõe a fazer muito bem. Porque a minha formação base é de otorrinolaringologia, né? Eu sou médico de ouvido, nariz e garganta, das doenças do labirinto. Mas aí sou um otorrino ampliado, assim, né? Porque eu fiz a integrativa também. Mas é verdade, você tem uma especialização e você está fazendo outras. Isso, então, você está estudando mais e mais e mais, né? Exato. Porque a base da medicina você já tem, então você pode ir para qualquer, né? E quando eu era acadêmica, né, eu sempre gostei da parte da prevenção. Tanto que eu fui, na época existia uma cadeira chamada medicina preventiva, eu fui monitora de medicina preventiva. Porque eu sempre entendi que esse era o caminho. Né? E a gente, infelizmente, tradicionalmente nas faculdades, a gente trata muito a questão mais dessa coisa de qual é o diagnóstico para dar um remédio. Né? Uma coisa que é extremamente importante no adoecimento é a nutrição, a nutrição errada. E a gente não fala de nutrição na faculdade de medicina. Não, é apaixonante, o assunto é apaixonante. A medicina tradicional chinesa, que é uma das vertentes dentro da medicina integrativa, ela fala: a gente adoece pelas emoções ou pela má nutrição. É básico isso. Então a gente e hoje depois da pandemia então explodiu o caso de problemas emocionais, né? E aí às vezes muitas vezes vem ligado à alimentação errada, pessoas às vezes comem excesso porque está com ansiedade, está deprimido, enfim. Exatamente, que é um veneno, né? Então a gente tem essa outra visão da prevenção. Então isso realmente me fascina porque eu vejo o resultado dos pacientes. Você ouvir de um paciente: eu tomava 14 anos um remédio controlado. E eu não tomo muito mais. Tempo. Muito bom. Maravilhoso, né? Porque eu uso um suplemento, o magnésio, que é uma coisa natural, né? Sim, tipo assim, então isso tem. Eu costumo falar assim, é uma coisa que a gente até tem um valor ali, porque é um trabalho que a gente produz, mas mas ninguém, eu acho assim, que vale muito, né? Tipo assim, vale muito. É difícil pra gente mensurar, né? Verdade. Que isso traz. Que você estuda, a gratificação, né? Tipo assim, você tem toda né? Que você estuda, pesquisa, e é caso a caso, eu tô vendo que não é assim uma coisa que você vai lá. É individualizado, né? É outro diferencial mesmo, né? Eu vou ter que despedir, porque eu vou dar uma saída com muita dó, porque eu adorei o assunto, né? E eu sou curiosa, você vê que eu perguntei, né? Mas eu vou deixar o Bruno aqui, né, que vai substituir e continuar, tá? E foi um prazer tê-lo aqui, sempre. E ano que vem quero, se Deus quiser, estar lá na clínica, né? Novidades. Quero fazer parte desse sucesso, porque já estou te acompanhando há algum tempo. Sei o quanto você tem se esforçado, né? Para poder mostrar pra gente esse diferencial, tá, gente? Então, siga a doutora Marta. Fala o seu Instagram, doutora Marta, para eles te seguirem. @doutora.marta com TH Barbosa. Então, gente, siga, porque ela tá sempre fazendo live, tá? Que eu vejo, passando novidades pra gente, porque ela gosta de passar esse tipo de uma pessoa sendo interativa, comunicativa. E eu acho que saber coisas da área de saúde, coisas que faz bem pra gente, é sempre útil. E não é um assunto, né? Assim, é um assunto novo, um assunto legal e que é muito interessante. Ó, um beijo. Obrigada por tudo aí. Agradeço. Tá bom? Até o Tchau, próximo. gente. Então vamos continuar? Vamos, Bruno. Faz a sua pergunta aí para a doutora Marta, que está interessando muito a gente. Doutora,
qual a importância do suplemento na nossa vida? E tem alguma faixa etária que tem que tomar mais ou tem uma que já tem suficiente? Como que é isso? Então, como a gente estava falando anteriormente, hoje em dia o nosso solo é um solo pobre, né? Por mais que tenha tratamento do solo, mas esses minerais para a gente conseguir através da alimentação, realmente a gente vê que é difícil. E muitas vezes as pessoas não comem, né, de forma adequada, não comem comida de verdade, né, que é aquela comida que a gente vai tirar da natureza, comem muito produto alimentício, que é aquilo que você vai abrir o pacote para fazer, né? Desempacotar, mais fácil, né, do que exato, mais instantâneo, enfim, no dia a dia. Então, por conta disso, muitas vezes você fica, né, com uma vitamina baixa, uma B12, até nem tanto pelo alimento, mas o sol, mais alguns alimentos. A vitamina C, a gente vê muitas pessoas muito baixas de vitamina C, A, enfim. E os minerais são super importantes, zinco é extremamente importante para a nossa saúde. Então, em função disso, né, dessa dificuldade de você conseguir isso somente pela alimentação, mesmo aquelas pessoas que cuidam, né, de comer mais legumes, frutas, verduras, é importante a gente estar suplementando. Então, quando a gente faz a avaliação do paciente, geralmente a gente pede uma dosagem das vitaminas, dos minerais, dependendo, para poder a gente então ver a necessidade de suplementação. E uma outra coisa que a gente vê em relação a isso é que a visão da medicina integrativa é um pouquinho diferente da medicina tradicional quando a gente vê valores de referências, né, dos exames laboratoriais, como por exemplo o exame de sangue. A gente, quando é uma coisa importante, como por exemplo a B12, a gente quer sempre que esteja naquele valor mais alto. E muitas vezes, por exemplo, em torno de 100 e pouco a 800. Às vezes a pessoa está lá com 200, o colega lá da medicina tradicional fala, tá bom, porque está dentro da referência. Mas a gente sabe que o ideal está lá no 800, tá? Né, no que a gente chama no quarto quartil, mais próximo do maior, né? Porque é uma vitamina extremamente importante. Então, tem essa visão também que dá uma outra efetividade quando você faz a suplementação. Então, é importante suplementar, seja criança, adulto, idoso, então a gente vê que são para todas as faixas etárias, lógico, respeitando aí o peso de cada um para você fazer, né, dosagem individualizada de cada um, mas a suplementação é desde criança até os adultos. E a suplementação tem que andar com uma boa alimentação. Exatamente. Sempre com uma boa alimentação. Sim. Muitas vezes a pessoa, como às vezes tem um bom metabolismo, absorve bem, não tem problema tem gastrite, que atrapalha a absorção, alguma irritação de intestino, alguma coisa assim, às vezes ela vai conseguir, né, uma boa alimentação mais orgânica, uma coisa mais difícil, mas ela pode conseguir só através da alimentação ter um suplemento. Mas às vezes não, às vezes precisa ter, né, esse aporte aí que você faz com a suplementação prescrita. Como por exemplo, pode ter algum paciente que não utiliza de um alimento e ele pode utilizar o suplemento no lugar daquele alimento ali. Exatamente. Por exemplo, pessoas que são veganas, vegetarianas, essas são pessoas que geralmente precisam suplementar. É verdade, não come carne vermelha ainda. Aí B12 geralmente baixa. E muitas vezes precisam fazer injetáveis. Outro público, assim, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que tem dificuldade de absorção. E esses geralmente vão se beneficiar muito dos injetáveis também, né? Ou dependendo do sublingual. Aí, por isso que a gente fala, é muito individualizado. Você tem que ver cada caso. Tem que ter um estudo particular de cada paciente. E quais são os pilares para uma longevidade saudável? É o que todo mundo busca, né? Então, envelhecer bem. Exatamente. Uma das coisas principais mesmo é o gerenciamento, né, do seu sono. O sono é extremamente importante, porque durante o sono a gente tem produção de hormônios, inibição de outros. Então, quando você não tem um sono repousante, sono bom, você acaba atrapalhando isso. E aí, quando você atrapalha o funcionamento dos hormônios, que são aquilo que vai orquestrar, né, a nossa saúde, você acaba adoecendo. Além disso, a prática de atividade física é extremamente importante. É a questão de gerenciar o estresse, você cuidar da sua parte espiritual, né? A gente fala de religião, né?
Agora tem se falado muito aí na internet. E a suplementação, né? Que é extremamente importante. Sobre a desparasitação, né? Todo mundo está falando isso agora, né? Que são muitos parasitas, que isso está acabando com todo mundo, que a gente acha assim, eu não moro na roça, eu não ando descalço, eu não tenho parasita. E na verdade você fora de casa. Pois é. Aí não, o alimento às vezes está contaminado. Isso. Principalmente com mais saladas, assim, então a desparasitação é uma coisa que a gente, na medicina integrativa, faz e geralmente a gente pede para fazer de 6 em 6 meses. Pois é. Independente de você fazer exame que tenha ou não parasita. Porque isso, né, modifica o corpo todo. Muitas vezes abaixo de uma vitamina pode estar aí no parasita. Está absorvendo, ele está parasitando, né, como já está dizendo ali, e roubando todos os seus nutrientes. Pois é. E hoje na internet a gente tem visto, né? Cada filmagem, uma coisa horrorosa. A gente nem imagina que a gente tem aquilo dentro do organismo, não é isso? Por exemplo, a importância do sono na vida de um paciente seu interfere também na má alimentação dele? O sono tem a ver com a má alimentação? Ou é geneticamente, ou é do organismo, ou é da própria pessoa? Como que faz para determinar uma melhoria nessa situação de ter problemas no sono que vai interferir na sua vida? Porque assim, a gente é integrante da natureza. Então a gente vê como que a natureza funciona. Você tem um dia que é feito para a gente trabalhar, produzir. Sim. E no cair da noite é o momento de a gente descansar. Muitas vezes, dependendo da sua profissão, você acaba invertendo isso. Eu, por exemplo, como médico, dando plantão, muitas vezes o sono, né? Não são de qualidade ruim. Tem pessoas que trabalham em plantão, né, policiais, tem vários, né, enfermeiros, enfim. O pessoal na área da saúde tem muito essa questão. Então, quando você interfere nesse ciclo natural, você acaba interferindo na produção desses hormônios que são produzidos à noite, além de interferir na inibição daqueles que são inibidos também durante o sono. E aí bagunça tudo. Então a gente vê que as pessoas ficam muito adoecidas quando elas não têm um sono de qualidade. Além disso, doenças como pressão alta podem acontecer porque você não dorme bem. Se você ronca, tem apneia, também vai prejudicar o seu sono, porque você fica um sono com micro despertares, você não tem aquele sono contínuo, não consegue ir na profundidade, onde é importante também para ter essas funções. Então isso tudo vai interferir na qualidade do seu sono e vai atrapalhar a sua saúde, com toda certeza. Uma curiosidade, por exemplo, se a gente troca a noite pelo dia, o sono ao dormir de dia tem a mesma qualidade do que... Você não vai recuperar aquele sono que você perdeu da noite, não. Nós somos feitos para dormir à noite. Então chega de balada. Chega de balada. O que acontece? Quando o hormônio do despertar é o cortisol, né? Então ele começa produzido na parte da manhã, né? 6 horas, assim, vai aumentando até que quando chega para a parte da tarde ele começa diminuindo, lá para 18 horas já começa então ensaiando a produção da melatonina, que é conhecido como hormônio do sono. Então existe essa sintonia aí entre esses dois, que inclusive são super importantes para a nossa saúde, são a base ali. E aí quando você inverte, você bagunça isso tudo. Né? Porque o seu organismo ele não sabe se está de dia ou de noite. Né? Então ele continua fazendo do jeito que tem que ser feito. Só que quando você está acordado, a sua melatonina, por conta da luz que entra através do olho, ela vai ser inibida de ser produzida. E aí, né, bagunça toda essa orquestra, né, essa hierarquia dos hormônios. E isso com certeza vai refletir em doença. E na repetição do dia a dia, a somação, né? Chega de balada, entendeu? Chega de balada. Então, e qual é a diferença, qual é a visão, né, da medicina integrativa com relação aos exames laboratoriais? Então, como a gente falou um pouquinho antes, a gente sempre procura avaliar de uma forma para otimizar o que é bom. Então, aquele normal a gente não considera muito assim, porque na verdade o que é o exame? Os pacientes vão lá, que estão doentes, fazem o exame e existe uma média daquelas pessoas que foram lá e eram doentes. Né? Então, a gente quer uma coisa para saúde, para ser saudável. Então, quando é, por exemplo, uma vitamina, a gente sempre vai buscar estar no quartil superior. Quando é uma coisa ruim, a gente já quer no quartil inferior.
E os hormônios, dependendo, a gente também vai ver de acordo. Os hormônios de tireoide, a gente tem uma visão um pouco diferente da medicina tradicional, por exemplo. Então, é essa diferença. Uma coisa que eu falei anteriormente em relação ao alumínio, que depois da pandemia houve um aumento muito grande, né? Que a gente tem detectado isso no sangue, e isso quase não é solicitado. A gente teve pessoas às vezes que reclamam de esquecimento com alumínio alto, né? Porque eu falei, ele vai se depositar no cérebro, né? Muitas das vacinas, né, que foram feitas, elas têm como adjuvantes alumínio, em excesso. E aí depois da pandemia a gente viu que houve um aumento assim, absurdo, né, nas pessoas. E o que aconteceu na referência do laboratório? Antes era considerado normal até 10. Hoje muitos laboratórios colocaram em 15. Porque houve um aumento na população, de modo geral. Isso é péssimo, tem que fazer. Né, existem também formas de a gente fazer para limpar, né, essa questão do excesso do alumínio, que é extremamente importante. E aí o comércio começa a mandar a gente a trocar as panelas, né? Eu já troquei as panelas por causa disso. As panelas de alumínio são fontes de alumínio, desodorante que a gente usa todo dia. Isso. É uma importante fonte de alumínio que a gente tem que realmente usar sem, né? Alumínio. E tem outros lugares também que a gente vai ter, né? Mais basicamente desodorante, panelas, tecidos que a gente usa. Às vezes garrafinhas de água que são de alumínio, evitar. Né, porque são fontes aquelas térmicas. Tem alumínio. O inox, ok, mas o alumínio. Então a panela geralmente de cerâmico, de vidro, de aço inox, aço cirúrgico, aí são as melhores. São as melhores. Porque como você todo dia está ali na panela, esquenta e faz o atrito, vai soltar o alumínio. Vai soltar, com certeza. E em relação à reposição hormonal, tem faixa etária? Tem situação de um paciente que chega para você que você já determina que tem necessidade ou um que não tenha, ou é para todos que a gente tem que ter essa reposição? Então, na visão integrativa, a gente vê muito assim, que a gente, principalmente em relação à reposição hormonal das mulheres, a gente tem uma de janela de oportunidade, né? Porque depois que a mulher para, né, de diminuir os seus hormônios, entra na menopausa, se passa muito tempo, não tem como, às vezes você não vai ter muito efeito, porque os receptores eles já estão, né, quietinhos e não vão estar mais ativos para receber aquele hormônio. Então, geralmente, depois de 10 anos que a mulher entra na menopausa, se ela passa 10 anos sem fazer uma reposição, a partir dali, geralmente, não vai ter muito mais benefício. Então, essa janela de oportunidade a gente, né, chama muita atenção. Mas na visão integrativa, para além disso, a gente pensa muito naquela paciente que está sintomática. Lá, em torno de 35 anos, que já começa a ter alguns sintomas. Às vezes uma insônia, que já sinaliza uma baixa de progesterona, né? Às vezes já começa com alguns calores, né? Antes mesmo do hormônio estar baixo. Então a gente tem essa visão, que a gente vai buscar essa fase que a gente chama de perimenopausa. Antes, porque quanto mais cedo a mulher começa a fazer reposição, menos hormônio ela vai precisar. Né, porque ela vai estar com os seus receptores sempre ativos, eles estão sendo estimulados. Então, qualquer dose vai fazer efeito. Quanto mais tempo ela demora para começar essa reposição, a dose é um pouco maior. E o que a gente chama atenção em relação à reposição hormonal, que a gente preconiza e defende na medicina integrativa, é o que a gente chama do hormônio bioidêntico, né, ou base, ou isomolecular, que é justamente que tem a mesma fórmula do que a gente produz naturalmente. Não é uma coisa sintética, é uma fórmula que é igualzinha ao que a gente produz. Então, na verdade, você está suplementando aquele hormônio que você, naturalmente, pela idade, acabou, né, diminuindo a produção. Sim. E quando você faz isso, é aquilo que a gente falou, a gente adoece porque o hormônio cai, né? Então, se você suplementa, você mantém ele bom, você vai envelhecendo sem ter muita sintomatologia. Então, é muito importante a mulher ter essa visão, porque é muito comum essa queixa. Às vezes, eu até conversei com uma pessoa sobre isso hoje, uma conhecida, que ela já está com sintomas, ela está com 40 anos, ela já tem alguns sintomas, um deles é insônia, mas pela referência do laboratório, está tudo ok. Mas ela, pelos sintomas, ela já precisa de alguma coisa ali. Entendeu? Então, essa é a visão que a gente tem. Então, homens também, né, também tem a andropausa, mas as mulheres realmente é um mercado muito forte, enorme nessa questão. E aí fala-se muito a reposição hormonal da câncer. Quando, né, aí voltamos aí falando novamente da individualização. Depende de cada pessoa, depende do histórico dela, depende dos exames dela.
se ela tem condição de fazer ou não a reposição. E uma vez que tenha, a reposição vai ser feita com o hormônio base, que é igual ao que ela produz. Né? Me diz, qual é o seu endereço do seu consultório? Atualmente a gente atende, meu consultório fica no Medical Center, da sala 601, na rua 13 de maio, 286. É o Otto Center, né? Como eu falei antes, eu tenho essa base de otorrinolaringologia, que ainda pratico, né? Que é a minha paixão número 1, mas com essa visão da integrativa. Existe até um grupo espalhado pelo Brasil de otorrinos integrativos, com essa visão. A gente tem, eu conheci eles no congresso, faço parte desse grupo, mas também não é uma especialidade, né? A gente tem, né, esse a mais aí dentro da especialidade de otorrinolaringologia, porque dependendo, por exemplo, as doenças do labirinto, elas têm muito a ver com a questão sistêmica. A maioria delas, a questão emocional também. Então, quando você tem esse olhar integrativo, você consegue ajudar muito mais ainda o paciente. Que bacana, que bacana. E quais são os hormônios, os principais hormônios da nossa saúde? Então, a gente costuma falar, né, como a gente tem essa visão integrativa, é que existe uma hierarquia. E a base dos hormônios, a gente vai citar o cortisol e a melatonina, que eu já falado anteriormente, os hormônios da tireoide e a vitamina D, é chamada vitamina, mas na verdade é um hormônio extremamente importante. Então, sempre quando a gente fala em reposição hormonal, é importante a gente pensar que primeiro a gente tem que arrumar essa base. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu quero tomar já um estradiol, quero fazer uma testosterona, porque isso, que aquilo, mas esquece da base. E se essa base não estiver funcionando bem, os seus receptores, os outros hormônios não vão estar responsivos muitas vezes. Então, às vezes a pessoa até faz a reposição e ela não responde, não tem um aumento porque a base não foi trabalhada. Então, a gente geralmente, quando vê o paciente pela primeira vez, arruma isso, né? Vê como está o cortisol, que é o nosso hormônio da sobrevivência. Esse é o hormônio que faz a gente ir para a luta, né? É o hormônio da luta e fuga, é o que desperta a gente, faz a gente, né, para a nossa vida. A melatonina já é o hormônio do sono, né, que vai ajudar a gente a iniciar o sono. E da tireoide, que funciona e tem receptor em todo o corpo, né? E é muito importante na saúde da mulher também. E além da vitamina D, que trabalha em várias funções, e uma das principais que a gente pode citar aqui é a nossa imunidade, tanto inata como adquirida. Então a gente tem que arrumar essa base para que a gente tenha um sucesso, né, em toda essa hierarquia, essa orquestra dos hormônios. Os hormônios realmente foi assim, um capricho de Deus para a nossa vida. Né, ou do Criador, que as pessoas possam acreditar, porque é a partir deles que tudo acontece. A mágica acontece através dos hormônios. Muito bacana. Infelizmente, né, nós queríamos continuar conversando, né, aprendendo, né, sugando o seu conhecimento, porque é muito bom, aproveitando, mas o tempo, né, já foi. E nós vamos ter que nos despedir. Muito obrigada pela sua participação, foi maravilhosa. Eu que agradeço o convite, Marina. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E a hora que quiser é só chamar. A gente muito obrigada. Conversar mais, tá? Isso aí. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o Cicobi Fluminense, o Terceiro Setor Contabilidade, a Porto Seguro e o Unitar Comunicação Digital.